Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No último vídeo, se eu não me engano, foi no último vídeo que eu gravei, teve um comentário de uma pessoa que assistiu que eu me trouxe uma ideia aí para gravar um vídeo. Na verdade, eu não ia nem falar sobre esse assunto, porque algumas partes desse assunto são partes bastante conhecidas, mas pelo jeito é sempre bom a gente tratar de alguns pontos aqui. Bom, vamos lá para o comentário. Vou colocar aqui para poder ler. O Edivanes Pereira, eu vou tentar colocar na tela para aparecer aí para vocês. O Edivanes Pereira comentou o seguinte: realmente, a letra mata e o espírito vivifica. Não queria, talvez ele quis dizer aqui, não queira saber mais do que ele, talvez assim, eu traduzindo aqui a frase, talvez ele queira dizer o seguinte: não queira saber mais do que lhe é devido. Talvez seja isso que ele quis dizer. É, alguém quis saber mais demais, foi derrubado lá do céu, esse espírito tá tomando muitos só. Bom, aqui também ele talvez aqui por interpretação aqui ele estava querendo dizer o seguinte: alguém quis saber demais e foi derrubado do céu. Bom, para começar, aqui ele está relacionando ao diabo, né? É, então ele diz que o diabo foi derrubado lá do céu porque quis saber demais. Bom, beleza. Aí no último ponto aqui, Deus para ter piedade. Ah, talvez o só ali é porque ele colocou o ponto antes. É só Deus para ter piedade. Bom, beleza. Bom, apesar dos erros aí de língua portuguesa, não vamos tratar desse ponto aqui, mas eu achei legal de responder essa provocação, né, essa pergunta que foi feita, por quê? Porque aqui ele conseguiu colocar numa frase curta é, três partes da Bíblia fora de contexto. Entendeu? Então eu achei um negócio muito interessante como que conseguiu juntar num pequeno espaço de palavras aí esse monte de coisa fora do contexto. E o meu objetivo aqui é analisar ponto por ponto. Bom, eu vou até compartilhar a tela aí com vocês para poder ficar mais fácil. Vamos para nossas escrituras, né? Bom, já deve estar aparecendo para vocês, então vamos lá. A primeira parte que ele distorce das escrituras está aqui em 2 aos Coríntios 3. Essa parte aqui, aliás, eu vi até uns comentários aí embaixo. Teve uma irmã, deixa eu ver o nome dela aqui. A irmã Raquel Cavalcante, ela até respondeu ele dizendo assim: primeiramente você vai procurar saber o que significa essa frase, qual é a letra que mata, depois você volta aqui e comenta, no momento você só está passando vergonha. Então nossa irmã Raquel aqui, ela já deu a resposta dizendo que ele estava lendo descontextualizado. Mas beleza, mas vamos lá tratar desse ponto. Isso daqui é mais velho que andar para frente, porque na verdade essa parte aqui, essa primeira frase descontextualizada, não precisa muita coisa. Basta você ler onde está escrito que você já entende. Não precisa de grandes interpretações, não precisa de grande conhecimento. É engraçado por causa que eu lembro que o Fernando, uma vez comentando lá no canal dele, no Caminho de Damasco, dizendo assim que a congregação é a igreja que mais se aproxima das escrituras. É verdade, ela se aproxima. Vou fazer aqui o exemplo para vocês. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então aqui tá as escrituras, ela chega bem próximo. Só que o que falta é fazer o seguinte, abrir assim, ó. Quando você abre e lê, aí você vê que muda muita coisa. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. Então voltamos aqui, segundo aos Coríntios 3. Isso daí que ele falou vem do versículo 6 aqui, ó. O qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Só olhando o versículo 6 aqui é possível verificar que é, quando ele fala de letra, ele não está falando de ler a Bíblia e nem da Bíblia em si, porque só no versículo 6 ele já diz o seguinte: o qual nos capacitou para o quê? Sermos ministros de um novo pacto. Então ele está falando sobre pacto. Então
ele diz assim, esse pacto não é o pacto da letra, mas é o pacto do Espírito. Portanto, já mostra que só se ele olhasse o versículo 6, pronto, já tinha essa dúvida já tinha sido jogada fora e ele estaria lendo as escrituras aqui, tinha já acrescentado muita coisa na vida dele. Mas vamos lá, ó. Vamos começar a ler aqui do 5 e vamos até aqui embaixo, que aí vai ficar bem claro, tá? Ó, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também, então, o mesmo Deus que deu a capacidade de pensarmos e de falarmos sobre as coisas de Deus, ele também disse assim, o qual nos capacitou para sermos ministro de um novo pacto. Não da letra. Por que ministro de um novo pacto? Até porque Paulo era apóstolo, então ele era ministro. Ele junto com os apóstolos que fundaram esse novo pacto, foi feito após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui, para entender essa ideia da letra mata, um bom livro que eu recomendo é o livro de Aos Romanos. Lá em Aos Romanos ele mostra que a lei, qual que era o objetivo da lei? A lei ela foi mandada para que expôsse o pecado. Então, digamos assim, Paulo diz lá que pelo conhecimento da lei pecamos, né? Porque quando a gente conhece, quando diz assim, não matarás, aí você mata, você está pecando. Mas antes, quando você não conhecia, entendeu? Você não sabia que aquilo era pecado e que desagradava a Deus. Aqui ele vai dizer isso daqui um pouco mais para frente, ó, coisas parecidas com essa, né? Ora, no versículo 7 aqui, ó. Ora, se o ministério da morte, então ele está falando, quem que é esse pacto da letra? O ministério da morte, gravadas com letras em pedras. Por que ele chama que a letra mata? Porque foi gravadas com letras em pedra. O que foi gravado com letra em pedra? Para quem se lembra, quando Deus, no monte, deu os 10 mandamentos para Moisés, esses mandamentos vieram escritos em tábuas de pedra. Por isso que ele diz assim, gravadas com letras de pedra. Aí ele vai dizer assim, veio em glória. Por que veio em glória? Porque Moisés, quando desceu do monte, os olhos, o rosto dele brilhava de uma maneira que o Israel não conseguia olhar, o povo de Israel não conseguia olhar para o rosto de Moisés. E outra coisa, teve trovões, teve raios, teve assim, foi um negócio muito bonito. Lendo lá, vocês vão entender essa parte. Mas é o seguinte, por isso que ele disse assim, veio em glória, porque foi uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, o ministério da morte veio em glória. De maneira, que é o que ele vai falar aqui, ó, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo. Aí ele vai fazer o contraponto aqui. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Então, quando ele diz aqui, o pacto do Espírito, que é o pacto do Espírito, ele está falando do ministério do Espírito. Ele está falando do que aqui, ó? Por quê? Se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Pois, na verdade, o que foi feito glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. Que é essa glória inexcedível, ele está falando justamente do ministério da justiça, do Espírito, tá certo? Porque se aquilo que desvanecia era glorioso, muito mais glorioso é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia em falar. O que ele estava falando aqui? Ele não estava falando de Cristo? Não estava falando da nova aliança, do Novo Testamento? Ó, e não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, tal. Ele vai dizer mais algumas coisas aqui. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Portanto, essa primeira parte, voltando aqui, portanto, essa primeira parte
dessas afirmações dele aí, não faz o menor sentido. Basta você pegar a Bíblia, ler, você vai ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu disse que tinham 3 pontos descontextualizados, e aliás, o último vocês vão se surpreender. Eu vou trazer aqui, se eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. Então vamos lá para o segundo. Vamos voltar aqui para a nossa Bíblia e pegar aqui Romanos 12. Porque é o seguinte, ele diz lá no comentário dele, na segunda parte do comentário dele, o seguinte. Ele diz assim que realmente, blá, 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 a primeira, não queira, aquela parte que ficou um pouco inteligível, mas pelo que eu entendi era isso, ó, não queira saber mais do que lhe é devido. Esse não queira saber mais do que lhe é devido, aqui eu coloquei a Bíblia, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, está. Eu coloquei aqui a Bíblia em Romanos 12, tá? Isso daí vem de Romanos 12, no versículo 3 de Romanos 12. A tradução que ele usa, porque ele é da congregação, é essa tradução aqui, ó. Se eu não me engano, é Almeida Revista e Corrigida. Então eu coloquei aqui o texto. Então no versículo 3, ó, por quê? Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, então, quando você lê esse versículo aqui isolado, qual que é o que a pessoa pode extrair disso? Quer dizer, não saiba mais do que convém saber. Aí a pergunta é, o que convém saber? Esse que é o problema, né? O que convém saber? E mais do que? Qual que é a medida? Porque dá a entender aqui que isso trata de você não pode saber muito, né? Então saiba pouco. Só que, aliás, deixa eu até voltar aqui, ó. Isso daí é um negócio muito importante que eu falei naqueles vídeos sobre as escrituras, e principalmente naquele vídeo sobre estudar as escrituras, porque que é importante e por que a gente tem que ter em mente alguns pré-requisitos. Qual que é o pré-requisito? A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela foi escrita por autores inspirados pelo Espírito Santo. E, portanto, o que um escreveu, o outro digamos assim, o que um escreveu é inspirado, o que o outro escreveu também é inspirado, então não pode ter contradição. Então, se você pega na Bíblia toda e verifica que desde o Antigo Testamento, igual eu mostrei naqueles vídeos, se era mandamento você estudar e ensinar as palavras de Deus, como que você pode de repente interpretar um versículo desse fora de contexto? Esse versículo aqui, voltando lá, ele não é muito difícil de interpretar. Basicamente, se você tivesse pegado uma outra tradução da Bíblia, já resolveria. Inclusive, uma tradução da própria congregação, que no caso a congregação ela usa aqui no Brasil essa Almeida, mas fora do Brasil eles usam a King James. E depois eu mostro aqui na King James, a King James, se eu não me engano, deixa eu até colocar aqui, ó, para vocês aqui a King James, português. Deixa eu ver se tem a King James aqui. Não, aqui não tem. Mas tudo bem, eu coloco a King James aqui em inglês. Mas não tem problema. Vamos pegar no mesmo versículo aqui em uma outra tradução, ó. Porque pela graça que me foi dada, então aqui, ó, igualzinho, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tem o quê? De si mesmo mais alto conceito do que convém. Então você vê que a tradução é esse não saiba, esse conhecimento está relacionado a si próprio, a ter um conceito elevado de si. Que aí o problema do grande conceito elevado de si é porque quanto mais eleva-se o ser humano, mais rebaixa-se a Cristo. Esse que é o problema, porque nós somos pecadores miseráveis e carecemos da glória de Deus. Então, quanto mais você eleva o ser humano, mais você rebaixa a Cristo. Ó, aqui, ó, mas pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. Então ele está falando aqui do conhecimento próprio. E eu falei assim da questão da versão da King James, eu vou até pegar aqui, ó. Agora eu vou pegar em inglês, tá, para vocês olharem. Ó, American King James Version. Quando você pega na versão King James, ele vai dizer aqui, ó. Aqui basicamente for I say, ou seja, eu digo, né? Through the grace given to me, aí vai ter um problema. Então, quem não sabe falar inglês, mas você colocar isso na tradução ou pegar King James em português, vai estar igual. Até aqui, ó, é igual, basicamente, o que está aqui. Ó, to every man that is among you,
not to think of himself more higher than he ought to think aqui. Essa parte aqui é exatamente igual a que eu li na versão passada. Então, na própria versão da King James, essa tradução foi feita de uma maneira bem melhor e ficou muito mais clara de entender. Então, eu coloquei aqui o inglês só para vocês terem uma ideia, como não tem aqui a King James em português, para poder mostrar, mas a tradução é exatamente igual a outra. Então, a gente chegou aí no nosso segundo ponto descontextualizado. Agora, o terceiro ponto, mais grave, que na minha opinião aqui ele colocou, é justamente o final aqui, ó. Ele disse assim: alguém quis saber demais, foi derrubado lá do céu. Bom, a primeira pergunta que eu tenho é: da onde ele tirou isso? Não tenho a menor ideia, tá? A parte que chegou mais próxima disso, eu vou colocar aqui na tela de vocês, é justamente aqui, ó, em Isaías, no capítulo 14, em que o profeta Isaías fez aqui uma parábola ao rei da Babilônia, uma profecia contra o rei da Babilônia, tá? Aqui tá no versículo 4, que isso fica bastante claro, ó. Proferirás essa palavra, proferirás quando? Deixa eu voltar aqui, ó. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu temor e da tua dura servidão com que te fizeram servir, proferirá esta palavra contra o rei da Babilônia e dirás. Aqui, esse rei da Babilônia é interpretado por muitos intérpretes aí da escritura como o próprio Satanás, até porque quando você começa a ler isso daqui, você vai ver que é um negócio até assustador. Mas aqui, ó, e dirás: como cessou o opressor? Como cessou a tirania? Quer dizer, ele começa a escrever um monte de coisa aqui, ó. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios. Por isso que você vê. Quando você lê isso daqui, você fala: rapaz, isso daqui é uma profecia contra o diabo, né? E aí você continua lendo lá embaixo. Quando chega aqui, ó. Está derrubada até o Seol. A outra coisa, tá? Porque para esse vídeo não ficar extenso, eu não vou fazer estudo desta passagem. Eu vou pegar exclusivamente a parte que ele citou aí, extremamente fora de contexto. Tá? Está derrubada até o Seol a tua pomba, o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichinhos te cobrem. Bom, ó. Como caíste do céu, aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, olha só que parte interessante: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, qual que deixa eu voltar aqui. Então, qual que foi a razão pela qual o diabo foi derrubado do céu? Foi porque ele quis ser igual a Deus. Era isso. Ele quis assentar-se sobre o monte, né? Então, ele quis ter o poder, o domínio de todas as coisas. Quer dizer, ele quis ser Deus, basicamente. E esse é o ponto que ele foi derrubado. Não foi por conta de conhecimento, até porque no final das contas ele conhecia a Deus, né? O diabo conhece a Deus muito bem, inclusive, né? Inclusive os espíritos, isso tem uma passagem na Bíblia lá que diz assim que os demônios creem em Deus e tremem, quer dizer, além de crer, eles creem de uma maneira tão forte que eles tremem na presença de Deus, porque eles sabem qual que é o destino deles. Então, essa frase que ele colocou aí no final é completamente bobagem. Agora eu trouxe aqui um negócio muito interessante que eu gostaria que vocês olhassem.
Vocês sabem que na igreja, lá na congregação, você tem os inários, né? E esses inários, eles têm já quatro versões, já tá, quer dizer, cinco, já tá no inário número 5. Eu peguei aqui um hino supostamente revelado por Deus no inário número 4, certo? E vocês acompanhem aí e podem pegar na internet, você coloca lá hino número 138 do inário número 4. Qual que é o nome do hino, né? Glória, aleluia, sinto Jesus. Agora eu vou ler para vocês aqui o último verso, a última estrofe, a 3 desse hino. Diz o seguinte: Glória, aleluia, com santo ardor, sempre desejo servir o Senhor. Em sua glória eu entrarei e no seu trono me sentarei. Rapaz, quando a gente lê aquela parte ali de Isaías e lê isso daqui, eu gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários o que vocês concluem disso daí. Será que isso daí foi realmente revelado por Deus? Ó, e isso daí não é de agora. Esse hino era um hino que eu me incomodava quando chamavam, essa parte eu nem cantava, entendeu? Por causa que eu achava um disparate você dizer que ia sentar no trono de Deus, entendeu? Eu sempre achei um disparate isso, mas com a mente ainda cauterizada, você ainda não conseguia entender isso de acordo. Mas deixem aí nos comentários se vocês já tinham visto isso. Na verdade, eu nem sei se no Inário 5 mudaram isso daí, porque eu não fui atrás para poder verificar. Mas eu lembro claramente dessa passagem, porque era uma passagem que me incomodava quando eu ia cantar, entendeu? Porque e no seu trono eu sentarei, entendeu? Isso não faz o menor sentido. Mas beleza, eu quis fazer esse vídeo, não era nem para fazer, mas eu quis fazer esse vídeo para responder, porque eu achei que nessa comentário dele era um compilado de informações falsas e descontextualizadas e que é muito comum para a mente das pessoas que estão ali dentro, tá bom? Bom, se você gostou, dá like, curta, compartilha, se inscreva no canal e envie esse vídeo também para as demais pessoas, né? Para ver se a palavra de Deus chegando ao coração transforma o coração deles. Então, conto com a sua ajuda. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.